Em 1831, Michael Faraday, 1791-1867, um dos mais extraordinários homens do século XIX, descobriu a indução eletromagnética. Este fenómeno, na sua impressionante simplicidade, pode ser observado com uma montagem semelhante à representada na figura. Liga-se um galvanómetro G, aparelho que indica a passagem de corrente elétrica, a uma bobina B, fio condutor enrolado em espiral, e introduz ao longo dessa bobina uma barra magnetizada M. Imediatamente a agulha do galvanómetro se desloca, provando assim que o fio é percorrido por uma corrente elétrica, embora na montagem não exista nem pilha nem gerador de qualquer espécie. O simples movimento da barra magnetizada dá origem à corrente elétrica. Só existe corrente elétrica no fio enquanto a barra se move. Se a barra parar, a agulha do galvanómetro regressa imediatamente a zero. Na experiência descrita no texto, enquanto a barra magnetizada M estiver parada em relação à bobina B, a agulha do galvanómetro G estará no zero porque, nesse intervalo de tempo, e temos aqui as alternativas, que selecionaremos uma depois de fazermos uma pequena revisão sobre fluxo do campo magnético, variação do fluxo do campo magnético, força eletromotriz. Vamos falar de fluxo magnético, variação do fluxo magnético, força eletromotriz. Temos nesta representação um ímã, portanto com a sua polaridade, as linhas de campo, como sabemos têm origem no polo norte, terminam no polo sul do ímã ou de outro ímã. Temos uma bobina, que consiste num enrolamento de um condutor metálico, bobina essa que está ligada a um aparelho de medida que consideramos como sendo um amperímetro. E aqui temos a agulha do amperímetro que pode ou não acusar passagem de corrente elétrica. Vamos proceder a uma primeira animação. O que é que nós verificamos? Verificamos que quando há variação de fluxo do campo magnético através das espiras da bobina, há passagem de corrente elétrica no circuito constituído pela bobina. E também verificamos que quando a variação de fluxo não existe, não há corrente elétrica. Repare-se, está a haver variação, não há variação e, portanto, parou, continua a haver variação e, portanto, corrente elétrica. Mas note-se que agora, mais lento, e o que é que verificamos? Verificamos que a variação de fluxo é menor e, portanto, a força eletromotriz induzida tem um valor menor. Portanto, com consequência direta na intensidade da corrente elétrica. É importante que se tenha notado que quando não há variação de fluxo do campo magnético através da bobina, não há produção de força eletromotriz induzida e, consequentemente, não há corrente elétrica no circuito da bobina. Vamos fazer mais uma animação. Muito mais lento. Repare-se que a agulha do amperímetro não é tão defletida, como agora parou, porque não há variação de fluxo, voltou a mover-se. E repare-se também que há uma inversão no sentido da agulha quando o ímã vai para um lado e depois inverte o sentido do movimento. Repare-se, o ímã está parado, há fluxo através da bobina, claro, mas não há variação de fluxo e, portanto, se não há variação de fluxo, não há força eletromotriz induzida e, portanto, também não há corrente elétrica no circuito da bobina. Vamos fazer outra vez a animação, variação de fluxo. Não há variação de fluxo e, portanto, a agulha parou, volta a haver variação de fluxo e a agulha vai parar quando voltar a não haver variação de fluxo, que é o caso. Após termos feito então a revisão sobre este assunto, sobre os aspectos teóricos relacionados com este problema, vamos selecionar a alternativa correta. Ora, na experiência descrita no texto, enquanto a barra magnetizada M estiver parada em relação à bobina B, a agulha do galvanómetro estará no zero, porque nesse intervalo de tempo. Vamos aqui só esclarecer aqui este bocadinho de texto. Enquanto a barra magnetizada M estiver parada em relação à bobina B. Repare-se que a barra magnetizada M pode estar parada em relação à bobina B e vice-versa, mas o conjunto pode estar a mover-se. Portanto, desde que não haja movimento relativo, quer da barra, quer da bobina, um em relação ao outro,
a situação corresponde sempre a uma situação estática, portanto, a uma situação de estar parado. Portanto, porque é que a agulha não se move? A afirmação A diz que a força eletromotriz induzida nos terminais da bobina é elevada. Poderia ser elevada, pode ser elevada, mas de facto não há força eletromotriz induzida nos terminais da bobina porque não há variação do fluxo do campo magnético através das espiras da bobina. O campo magnético criado pela barra magnetizada é uniforme. Não, o campo magnético criado por uma barra não é uniforme, porque, por exemplo, se considerarmos aqui o Polo Norte e ali o Polo Sul, pois todos sabemos que há linhas de campo a sair aqui desta extremidade da barra e a entrarem na outra extremidade, mas essas linhas de campo não são paralelas nem têm tampouco uma densidade uniforme. Portanto, o campo magnético criado pela barra não é uniforme, pela barra magnetizada. C. O fluxo magnético através da bobina é pequeno. O fluxo pode ser grande, pode ser pequeno. Desde que não haja variação de fluxo, também não há movimento da agulha do galvanómetro. Portanto, esta afirmação também não é correta. D. A variação do fluxo magnético através da bobina é nula. E sim, de facto, se elas estão paradas um relativamente ao outro, ou uma relativamente à outra, não há variação do fluxo. Repare-se que há fluxo, mas não há variação de fluxo. Portanto, se não há variação de fluxo, não há movimento da agulha do galvanómetro porque não há força eletromotriz e, portanto, não há aqui corrente elétrica. Portanto, a opção D é a opção correta.